estava enrolando para falar sobre as projeções codificadas na capa da revista The Economist para 2025, por medo que isso fosse encarado como adivinhação, que é uma prática proibida por Deus. No entanto, está escrito que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras dessa lei. Quando o Senhor permite o entendimento de coisas encobertas, ainda que não sejam diretamente da parte dele, é para a gente compartilhar a fim de fortalecer a fé ou de exortar os irmãos ao arrependimento e ao caminho da salvação, porque em Deus tudo tem um propósito. Então, bora lá! Observando a capa como um todo, a primeira coisa que chama atenção é essa paleta de cores que causa desconforto imediato por conta da cor vermelha, que é um recurso clássico para sinalizar proibição e perigo, o que, no caso, ficou acentuado pela combinação com tons de cinza e preto. Isso poderia ser encarado apenas como uma má escolha de arte gráfica, mas trata-se de uma revista muito respeitada que não condiz com esse tipo de amadorismo em suas publicações. Portanto, o alerta é proposital. O segundo ponto em destaque é a quantidade de muros e grades distribuídos na imagem, porque muros e grades representam barreiras físicas feitas para restringir, dividir ou impedir a livre circulação. Barreiras servem para proteger, mas também para isolar e controlar, e no caso dos muros, isso inclui a capacidade visual, limitando não apenas a liberdade de circulação, mas também o acesso à informação. Outros elementos usados repetidamente são as setas apontando tanto a escalada quanto o declínio de algo, indicando instabilidade que, dado o contexto geral, só pode estar relacionada com a economia. Também se notam várias placas de circuito impresso, numa possível referência ao crescente domínio das aplicações tecnológicas sobre as atividades humanas em todos os sentidos. O terceiro ponto geral é a figura do Trump no centro do globo, numa posição diferenciada em relação ao resto do mundo, estando ele cercado por outros 4 líderes bastante emblemáticos. Resta saber se isso representa uma aliança global comandada pelo Trump ou uma coalizão levantada contra ele. E concluindo a visão geral, temos o planeta Saturno na posição de 12 horas e daria para fazer um vídeo inteiro falando só sobre isso, mas para resumir, a tradição romana atribui a origem do seu império a Saturno, também chamado de o maior maléfico e é associado a limitações, restrições, morte e decadência do homem. E como se essa alegoria já não fosse bastante ruim, o planeta Saturno também é associado ao Sol Negro e a Satanás. Do lado oposto, às 6 horas, temos o único retrato existente da escritora britânica Jane Austen, autora do livro Orgulho e Preconceito. Eu investiguei por que motivo uma romancista do século XIX teria sido associada ao horário que Deus costumava visitar sua criação no Jardim do Éden, e o que encontrei foi isso. Com analogias elaboradamente implícitas aos segredos e rituais maçônicos, seus escritos se tornam um código e o conhecimento deles qualifica você para pertencer a uma sociedade selecionada e privilegiada. Agora, dividindo a capa em 4 partes e começando pelo quadrante superior no sentido horário. Observa-se uma cidade que parece deserta e coberta por uma névoa que acentua essa impressão de desolação, bem como uma ampulheta cujo tempo está passando, indicando a contagem regressiva para o início ou final de alguma coisa. Já o olho que tudo vê estampado nesse quadrante é uma surpresinha que eu vou deixar por último junto com algumas outras figuras. No segundo quadrante, evidencia-se um objeto que tanto pode ser um foguete quanto um míssil, tendo ao seu lado o desenho padrão de um átomo,
e embaixo, ao lado do punho fechado em protesto, tem um pequeno quadro mostrando a explosão de um navio. Talvez você discorde, mas olhando daqui, esse conjunto de elementos sugere uma guerra. Além disso, salta aos olhos uma seringa contendo um líquido vermelho ao lado do nosso planeta envolvido por uma atmosfera vermelha igual ao conteúdo da seringa, anunciando uma situação pandêmica como a que já tivemos recentemente. Na composição do terceiro quadrante, as coisas mais relevantes são, em primeiro lugar, um bloco branco todo rachado com uma fenda na parte de cima, lembrando um cofrinho quebrado, o que remete a uma quebra de sistema econômico. A existência de um pequeno cifrão no mesmo quadrante reforça essa associação. Depois vemos um carro elétrico carregando a bateria acima da imagem de uma única fábrica, mostrando o monopólio desse tipo de transporte. E mostrando também a relevância do fundador dessa fábrica específica nos bastidores desse cenário apocalíptico. O quarto quadrante mostra uma esfera incandescente que pode ser o Sol entrando em colapso ou a figura de outra explosão que parece ameaçar o Japão, aqui representado pelo símbolo do iene, com indicador em baixa. Fechando esse quadrante, vemos as Américas destacadas em outro globo terrestre, junto com um grande símbolo de radioatividade, o que é, no mínimo, preocupante. E para fechar com chave de ouro, a revelação dada ao pastor Carlos Cardoso de que, além do misticismo envolvido, o olho que tudo vê também é um dos olhos de alguém que está orquestrando todos esses acontecimentos, conforme se percebe aqui outro olho, aqui o nariz e a boca. Trata-se de um poder que sempre agiu nas sombras, mas basta olhar para Saturno na posição de 12 horas e lembrar a quem este planeta está associado, e eis o anticristo prestes a se revelar na Terra. E ele está bastante satisfeito. Olha o sorrisinho. Longe de querer assustar alguém, o objetivo aqui é revelar o problema para poder apresentar solução. Então, em primeiro lugar, leia o Evangelho e aceite Jesus como seu Senhor o quanto antes, porque só Ele pode nos livrar do que está sendo projetado pela mente doentia por trás dos poderosos desse mundo. Em segundo lugar, levando em conta que alguns países estão instruindo a população para o caso de uma terceira GM, por via das dúvidas, a instrução é que cada família faça um estoque de mantimentos não perecíveis, gás de cozinha, velas, fósforos e água suficiente para no mínimo 2 meses, a fim de se prevenir contra um possível corte no fornecimento de energia, visto que isso é o primeiro alvo em qualquer conflito e que sem isso todo o restante fica inacessível, e é importante poder contar com reservas até que a situação possa ser controlada. É para o nosso consolo e não para o nosso mal que as Escrituras estão se cumprindo. Todos os opressores que controlam o mundo e zombam de Deus finalmente vão encontrar seu castigo. Pois certamente vem o dia, ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha, e aquele dia que está chegando ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Louvado seja o nome do Senhor. Leia a Bíblia e se abrigue nos braços de Jesus.